A palavra de Deus para o nosso coração está na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 2, nos diz o texto sagrado: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago escreve para um grupo de pessoas, de cristãos que estão dispersos. No primeiro versículo do seu livro, ele fala exatamente essas palavras, dizendo que escreve para os seus irmãos da dispersão. Por que isso está acontecendo? Por que esses irmãos estão dispersos? Eles estão dispersos por causa da perseguição à Igreja de Cristo nos primeiros dias do cristianismo. Nós estamos falando aqui do primeiro século, início ainda do primeiro século. Então, estamos falando também do primeiro século da era cristã. Então, os cristãos estão sendo muito perseguidos pelo império. E eles, então, fogem das suas cidades. Às vezes, na verdade, eles são até expulsos da sua região, têm seus bens saqueados. E esses irmãos, então, eles saem de lugar em lugar, vila em vila, cidade em cidade, tentando se restabelecer. Eles formam pequenas comunidades de irmãos e começam a desenvolver a sua fé. E, de repente, vem uma nova perseguição e, assim, esses irmãos estão sendo espalhados sobre a terra por causa dessa perseguição. Tiago está escrevendo, então, para esse povo. O que dizer para pessoas que estão sendo vítimas, né? Estão sendo expulsos da sua própria terra, da sua gente, da sua nação? Tiago olha para esses irmãos e diz: olha, vocês precisam entender e se alegrar em tudo isso que está acontecendo com vocês. É claro que é uma mensagem bem dura, bem difícil de compreender. Você está sofrendo e Tiago está lhe dizendo que você precisa ter alegria nessas provações. Tiago faz uma definição muito clara também aqui no seu livro entre a provação e a tentação. E ele vai dizer claramente que a provação vem como uma espécie de teste de resistência, um teste para a nossa fé. E uma vez que nós somos testados na nossa fé, o propósito dessa provação é nos levar a uma aprovação, ou seja, nos levar a um lugar melhor, a um outro patamar, nos levar a uma compreensão maior das coisas, de maneira que as provações vêm com um propósito: fortalecer a minha fé, me trazer maior ânimo. E também ele usa uma palavrinha aqui muito importante, que é a palavra perseverança. Porque quando você passa por uma luta, um problema de saúde, por exemplo, e você vence e passa, quando isso acontece de novo com alguém conhecido seu, ou com você mesmo, o que é que você vai dizer? Olha, já passei por isso e venci. Então isso gera perseverança e também gera esperança. Esse é o propósito da provação. Quando Tiago fala das tentações, aí tem uma outra origem. Enquanto a provação tem uma origem divina, é Deus te provando, testando a sua fé, a sua resistência, para que você cresça, melhore, dependa mais de Deus do que das coisas, mais de Deus do que das pessoas, mais de Deus do que de você mesmo. As tentações têm um outro propósito. Elas têm o propósito de nos humilhar, nos derribar, de nos trazer sofrimento e destruição. O propósito da tentação é destruir. Por exemplo, se alguém está sendo tentado a seguir um caminho do crime, por exemplo, um caminho das drogas, essa tentação tem um propósito: levar à destruição. Mas se você está sendo provado na sua fé, o propósito é outro, é o seu amadurecimento, crescimento. Embora você não entenda, muitas vezes, por que eu estou passando por isso? É sempre uma pergunta, é o questionamento que as pessoas fazem, né? Por que eu estou passando por isso? Por que tanto sofrimento? Por que esse sofrimento parece não ter fim? Tiago seguramente diria para você: se alegre em Deus, tenha paciência, porque isso vai gerar perseverança em você. E vai gerar maior esperança, porque esse é o propósito da aprovação. E aí Tiago vai nos dizer no versículo de número 3, eu leio no versículo número 5, eu li o versículo 2 e o versículo 3, no versículo 5, se você tiver alguma dúvida, não tiver entendido ainda, Tiago chega para nós e diz assim: se porém alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, sem duvidar,
Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido pelo vento. Tiago agora começa a esclarecer melhor as coisas para nós. Estou passando por uma provação. Agora já sei que essa provação quer me levar a algo maior e melhor. Eu preciso aprender com ela, crescer. Eu preciso me santificar mais, me purificar mais, abrir mão das coisas passageiras desse mundo, confiar mais em Deus. Esse é o propósito da provação. Tiago diz, se eu ainda não conseguir entender bem isso, eu preciso pedir sabedoria a Deus. Mas essa sabedoria que eu peço a Deus, eu preciso pedir com muita fé no meu coração. Porque se eu peço duvidando, claro, eu não vou receber. E é exatamente essa sabedoria que vai me dar estrutura agora muito maior. Eu vou compreender o todo. Eu não vou ficar questionando simplesmente, por que, Senhor, por que, Senhor? Mas eu vou entender que há por detrás dessa aprovação um propósito. E eu preciso perguntar agora, Senhor, então, qual é o propósito? Eu preciso crescer com isso. Eu já sei que essa aprovação vem porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E aí você pega essa verdade e compara com o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja na cidade de Roma, no capítulo 8 do livro aos Romanos, ele escreve dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso aumenta muito a sua confiança, a sua perseverança. Todas as coisas, todos os acontecimentos na sua vida, todas essas provações têm um propósito, é para o seu próprio bem, é para o seu próprio crescimento. Às vezes é livramento de outras coisas, de outras posturas, de arrogância, de vaidade, que você teria se não passasse por essas lutas e provações da vida. As provações têm um propósito, então, de amadurecimento, de nos trazer estabilidade emocional. Tem tanta gente que passa pelas provações e são pessoas que se tornam muito amargas, reclamando de tudo. E tem gente que sofre tanto nessa vida, que passa por tantas provações e se tornam pessoas dóceis, maduras, gente equilibrada, sensata, porque aconteceu com elas uma transformação, uma mudança no caráter, uma mudança de identidade, na verdade. Essas pessoas entendem que não pertencem a esse mundo nem elas mesmas, elas vivem para Deus, para a glória de Deus. Então elas não estão preocupadas com as coisas pequenas dessa vida, com as lutas pequenas dessa vida. Elas sabem quem é o seu Deus e que elas podem vencer essas lutas se elas estiverem fundamentadas nessa santa palavra de Deus. Esse é o propósito, esse é o ensinamento de Tiago para nós. Ter por motivo de alegria ao passar pelas provações. Eu não sei, meu querido, que provação você está passando. O fato é que se você está enfrentando alguma luta, alguma provação na sua vida, você precisa parar por um instante e perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com essa provação, com essa luta que eu estou passando. Abra minha mente, meu coração. Ao fazer isso, você está pedindo sabedoria. Tiago nos diz que Deus não vai negar essa sabedoria. Deus vai nos dar compreensão, entendimento das coisas, resistência, capacidade de entendermos as coisas e capacidade de perseverança, não desistirmos. Não é o fim, é apenas uma provação que tem um propósito, nos tornar melhores, mais parecidos com Cristo, mais obedientes a Cristo, amando mais a Cristo do que a nós mesmos e do que a esse mundo. Esse é o propósito da provação. Se você estiver passando por essas provações, você precisa se alegrar em Deus. Ele é a fonte da nossa vitória. Ele vai te dar vitória sobre as provações. Cristo é o vencedor. Ele venceu na cruz por nós. Ele é o nosso modelo de sofrimento, mas é modelo de vitória. Ele venceu a morte para nos trazer vida. Que essa palavra traga encorajamento para o seu coração nesse dia. Amém.